Espírito de poder como a luz. E na nossa vida nós temos a luz que se chama Jesus, que se chama Espírito Santo. Mas com o Senhor, quando ele subiu, ele falou que iria para o Pai, mas mandaria um Consolador. Ele tinha que ir para que ele viesse, para que pudéssemos consolar nas nossas lutas, nas nossas aflições. Então não deixa a luta te abater, não deixa as provas te abater, não deixa a enfermidade te abater, mas coloca na sua cabeça: nós somos peregrinos nesta terra. E um dia, cedo ou mais tarde, nós vamos partir daqui, com saúde ou sem saúde. Nós vamos sair, nós somos suspensos nesta terra, porque aqui não é a nossa morada, aqui não é a nossa casa. A nossa morada está lá no céu com Jesus, quando ele diz: eis que vou para o Pai nos preparar morada, para que onde quer que esteja nós também. Então aqui é só um tempo, é só um período de tempo. Então não desanime com a sua luta, com a sua prova. Não se entristeça, não se com ela, mas sabe que maior que essa luta tem um que se chama Deus. Tem um que se chama Jesus, que se encontra nas alturas e que se encontra onde nós estivermos, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todo lugar e todos os tempos. Está passando luta, glorifique a Deus. Senhor, me ajuda a passar por esta luta. O Espírito Santo me consola na minha aflição, nas minhas dores, que tem sido muitas. Me ajuda a passar por este vale. Não desanime com sua cruz. Cada um tem sua cruz para levar, irmãos. E não pense que sua cruz é mais pesada do que a ideia, irmão da irmã, que às vezes vão passar, eu vou passar a luta. Às vezes uma coisa que essa luta da irmã é tão pequena. A luta de jovem aqui, ó, que prova aquele peito tranquilo, forte, né, jovem. Não tem problema com o aluguel, não tem problema em fazer compra no final do mês, né? Mas não queira levar a cruz no irmão, que você não leva, não. Continua carregando a sua, que Deus diz a palavra, que Ele nos dá a cruz conforme que nós podemos levar. Ele não nos dá prova, não coloca nas nossas costas um fardo que nós não aguentamos, irmãos. Então, às vezes você acha que o irmão é leve, mas se você tentar, às vezes você não vai conseguir. Então, cada um com sua cruz. Não procura cortar um pedaço da sua cruz, porque lá na frente, onde haver às vezes um vale, então você vai precisar de atravessar assim, passar por cima e atravessar esse vale. Continua levando, continua orando, continua chorando, arrastando, mas não perca a confiança no Senhor, porque isso vai ver aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a oportunidade e vou dar a palavra para quem é de direito, amém? Esse é o evangelista com as palmas para Jesus, né? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só da igreja com a paz de Jesus, amém? Amém. Os irmãos já devem ter cansado de ouvir minha voz aqui pregando no domingo, né? Porque já tem 3 domingos que eu estou pegando direto. Glória a Deus. Foi no culto de primícias, depois culto de conectados com Cristo. Hoje nós não temos tema, mas não tem problema. Eu arrumei um tema pra gente hoje. Não vamos ficar sem tema. É engraçado que quando a gente vê o nosso empenho e a nossa disposição para obras do Senhor, a gente começa a ver coisas que a gente não tinha visto antes, mesmo de nós começarmos ou dar início a tal ação, a tal objetivo. Irmãos, eu vou ser bem breve, prometo aos irmãos, tenham a minha palavra em mente. Gostaria que a conselheira, ajudadora, dominadora
os atributos oficiais. Disponha-se a mesa ordinária, fazendo por favor. Projeta para a gente João capítulo 19, versículo 16. A gente estaremos lendo este versículo hoje para a nossa meditação e para nosso aprendizado. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 19, versículo 16. Vai dizer assim a palavra do Senhor Jesus. João, capítulo 19, versículo 16. Achou? Isso. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para o seu para ser sacrificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em Arramaço, aonde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no centro. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Passa para a gente o próximo versículo, Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Está na parte viu, roxo, isso. Capítulo 2, verso 27, para fazer uma leitura. Maravilha. E vós todos celebrareis, sabereis que eu estou convosco, ó Israel. Eis que eu sou Yahvé, o Senhor, o teu Elohim, Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Então, depois desses eventos, derramarei o meu Ruach, o Espírito, sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os idosos terão sonhos, e os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei o meu espírito naqueles dias, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra: sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e terrível dia do Senhor. Somente até aí. Pode colocar para mim, fazendo por favor, aquele do avivamento que estava antes. Isso. Obrigado. Irmãos, nós acabamos de ler 2 livros distintos da Bíblia, onde você lendo, você talvez não encontre nenhuma semelhança entre eles. Vai falar o que uma promessa de Joel tem a ver
com a morte de Jesus Cristo. Jesus levando a sua própria cruz para o lugar onde nós chamamos de lugar, prestem atenção nisso, o lugar da caveira ou a morte, que nós chamamos também de Gólgota, onde Jesus leva a sua cruz para ser morto. O que eu quero te dizer nessa noite, assim como esse povo está aqui mostrando sobre o avivamento, eu quero te dizer que o avivamento nunca foi subir um monte com tambores, tocando tambores. O avivamento nunca foi gritos e pulos, mas o avivamento, o verdadeiro avivamento, foi subir o Calvário com lágrimas de dor. Eu estou trazendo para você hoje a visão de que o verdadeiro avivamento não espere fogo, mas espere renovo. Lembra de Ezequiel? Quando a palavra do Senhor vem a Ezequiel, a Bíblia vai nos falar que o Senhor leva Ezequiel a face em espírito, a face de um vale de ossos secos. E lá Deus faz a seguinte pergunta: filho do homem, será que esses ossos podem viver? A Bíblia não fala reviver, a Bíblia nos traz viver, pelo simples fato de que o avivamento não está sobre as pessoas que já tiveram a própria vida, a própria experiência de vida. Repare que quando Deus traz a Ezequiel a palavra de que, perguntando se eles pudessem viver, é simplesmente a reflexão de que uma pessoa que nunca foi e pode sentir a presença de Deus, pode senti-la novamente. E Ezequiel responde então: ó Senhor Jeová, tu sabes. Ezequiel ele não responde em momento algum que sim e nem que não, simplesmente pelo fato de que ele não possui o poder para o avivamento. O que eu estou tentando dizer para você nessa noite é que se você deseja ser avivado, o avivamento não vai vir da parte dos pastores, o avivamento não vai vir das partes das orações, o avivamento não vai vir de pulos, gritos, mas o avivamento ele vem somente de um lugar, do céu. Existe uma grande guerra e quando eu falo guerra eu também situo sobre discussões em certas cercas de que os homens têm muito a obrigatoriedade de se manter mais sobre os movimentos que lhes são causados do que o próprio mover do Espírito. O que eu estou tentando dizer bruscamente é que nós, seres humanos, somos movidos muito mais pelo fundo que nós colocamos de oração, pelas músicas que soam tambores e eletricidade para a nossa emoção, mas nós deixamos na igreja muito em vão, pouco, a palavra que revivifica. A Bíblia vai nos falar que em momento algum a promessa de Deus gera em torno daquilo que nos pode nos dar, mas sim o que vai fazer. E qual a diferença entre você dar e fazer? Se eu dou plenamente de mãos abertas, como muitos de nós gostamos de dizer, de mão beijada, não existe valorização. Muitas vezes não é possível nós valorizarmos aquilo que vem muito fácil. Assim como um ditado no mundo diz que aquilo que vem fácil vai fácil. Talvez você já tenha ouvido este ditado. Eu quero te dizer que na presença do Senhor, tudo que lhe vem de mãos
tratadas, abertas, você pode desconfiar. Eu disse na célula ontem sobre a fé e a unção. Eu disse que a fé, em Hebreus 11, nos relata que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Ou seja, você tem a esperança de que aquilo vai acontecer. Porém, é importante nós ressaltarmos que a esperança é diferente da fé. Pelo contrário, a esperança é sobre algo que você ainda almeja ter, você tem convicção. A fé é sobre as coisas impossíveis. E quando, por exemplo, eu digo que eu tenho fé que uma vaca andará sobre o fio do poste dançando balé, pode parecer loucura, mas não duvide, porque isso é a fé. E a unção aonde fica? A unção vem sobre a concretização da fé, porque quando eu tenho fé e aquilo se cumpre pela minha vida através da fé, juntamente eu recebo como um combo de sanduíche aquela mesma unção. Ou seja, quando a mulher do fluxo de sangue, após os 12 anos sofrendo com o surramento do seu próprio sangue, aquela mulher teve a fé de que muitas pessoas não tiveram, é que a simplicidade de encostar ou estar perto não retira a unção daquele que tem o poder. Ou seja, se você busca avivamento, se você busca o avivamento em sua vida, esteja perto ou toque naquele que tem o avivamento. O que eu estou dizendo para você nessa noite, talvez você ainda não tenha entendido, é que o verdadeiro avivamento não gira em torno de barulhos, não gira em torno de fuaças, mas gira realmente em torno de promessas. Assim como Joel capítulo 2, versículo 28, que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor vai nos dizer simplesmente sobre a promessa do Espírito Santo que se cumpre em Atos 2, Atos dos Apóstolos. Essa promessa foi feita em Joel, de que o Espírito Santo seria derramado sobre a face da terra. Então não espere pela o segundo derramamento do Espírito Santo, pois ele já veio sobre a terra, está sobre a terra. Porém, um dia este mesmo Espírito será tirado da terra no final dos dias, assim como diz em Joel, profetizando a vida do Espírito Santo e novamente revelando o início dos fins do mundo. E é um dia terrível no Senhor. O que eu trago para você nessa noite é simplesmente a reflexão de que o avivamento não gira em torno de barulhos. Talvez você pense que o verdadeiro avivamento seja como o exemplo de quando Josué lidera o povo no Egito e vai para Jericó e derruba as muralhas simplesmente com gritos. Ou talvez você acha que o verdadeiro avivamento foi o soar das buzinas, gritos, que teve a vitória sobre os filisteus. Talvez você ache que o verdadeiro avivamento foi em Atos 2. E eu te digo que o verdadeiro avivamento não começa em Atos 2. Ele começa em João capítulo 19, versículo 16. E subindo o Senhor Jesus, carregando a sua própria cruz, e assim como diz em Marcos capítulo 15, versículo 21, que vai nos falar sobre os choros das mulheres, Jesus vira para elas e fala: não estão chorando por mim, vocês choram por vocês e pelos seus filhos. O que eu estou dizendo para você é que no momento em que Cristo estava indo para a cruz, é claro que existia de fato o sentimento de tristeza. Mas o verdadeiro sentimento que Cristo sentia
era que o avivamento sobre a terra estaria somente começando a partir dali. O avivamento ele não começa em Atos 2, pelo que muitos de nós pensamos que talvez começasse. Atos 2 é somente o meio de toda aquela história. Por exemplo, e bem simples para que eu já encerre e você vá em paz para casa sobre esse avivamento, é que para que pudesse descer o Espírito Santo, um outro homem teve que descer primeiro. Para que o Espírito Santo pudesse estar entre os homens, Jesus teve que estar entre os homens. Para que o Espírito Santo se revelasse naquela noite, naquela tarde, onde todos estavam reunidos no mesmo lugar, em Atos 2, Jesus precisou estar presente entre nós. E naquela mesma forma que todas aquelas pessoas esperavam a descida do Espírito Santo, muitas pessoas esperavam que a vinda de Cristo. E assim como infelizmente os judeus estão a esperar até hoje, muitos de nós ainda estamos esperando esse avivamento. Eu te digo, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, quer falar em línguas estranhas, quer sentir a presença de Deus em qualquer lugar, se lembre que o Espírito Santo ele não vai descer, porque ele já está entre nós. O avivamento não vai vir, porque o avivamento já está existindo. Eu lamento de informar que se você não tem o prazer de ficar rouco na presença de Deus, assim como o pastor acabou de ficar nessa noite, se você não tem o prazer de pular, rodar, dançar na presença de Deus, assim como Miriam atravessou o mar vermelho, eu lamento de informar que você está esperando o avivamento de forma errada. E infelizmente hoje nós temos muitas contrariedades dentro da casa do Senhor. Muitos de nós falamos que estamos esperando o Espírito Santo descer sobre nós. E eu te digo que ele já está entre nós. O avivamento nunca foi subir o monte tocando tambores, buzinas e gritando. O verdadeiro avivamento, ele vem subindo o Calvário com lágrimas de dor. Essa frase nunca foi minha, se remetente a João Wesley, o mesmo homem que talvez muitos de vocês conheçam, que devido ao referendo, eles viraram em uma oração por todas as bandeiras do mundo. E esse homem grudou na bandeira do nosso Brasil e começou a orar por ela e chorar por ela. E ressalvo que uma pessoa puxou ele pelo terno e disse: reverendo, nós já oramos por essa bandeira. E este mesmo homem disse: eu vejo fogo e avivamento sobre esta bandeira. E eu creio que virá o último avivamento sobre a face da nação brasileira. O que eu estou te dizendo nessa noite, e é importante ressaltar que John Wesley ele não é brasileiro, ele é americano. E outra coisa importante a te dizer é que muitos de nós viramos e falando, mas como é que vai vir um avivamento sobre uma nação tão corrompida, cheia de corrupção, cheia de pobreza, onde as pessoas neste exato momento preferem estar no mundo dançando, pulando, bebendo, se prostituindo do que na presença do Senhor? A fé é
É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. John Wesley viu e profetizou: não duvide que a ação de Deus talvez seja sobre coisas impossíveis, pois Ele é o Deus do impossível. O possível nós mesmos fazemos. E muitos de nós viramos e falamos: olha, mas como é que eu, talvez jovem ou tão velho, possa receber uma promessa de avivamento? Como é que eu posso cumprir sobre a face da terra a promessa do Ismo? Eu vou dizer com todo amor, carinho e benignidade possível deste mundo: se existe a maior vergonha neste mundo, está escancarada sobre a face dos cristãos que não tem a palavra do Senhor como o manual da sua vida e não coloca ela em prática na sua diária. O que eu reflito para vocês e transpareço da melhor forma é que o avivamento, primeiro ele começa em você, para que depois espalhe sobre a face da terra. Muitos de nós esperamos que o pastor comece a gritar, pular, rodapiar, dar cambalhota, pirueta, voadora na cara do cão, para que nós pudéssemos sentir algo. Mas eu te digo que isso, se vem do efeito carnívoro, da onde preferimos estar na carne do que no espírito. Muitos de nós preferimos ouvir os gritos do que ir até a multidão para gritar. Muitos de nós preferimos ouvir os choros do que ir até a multidão para chorar. Muitos de nós preferimos ver primeiro alguém fazendo do que nós irmos e fazermos. Não espere que o Espírito Santo baixe primeiro no seu irmão, no seu coleguinha do lado, para que depois você sinta a presença de Deus. Simplesmente ignore o fato de que, se um sente e o outro não, um está conectado e o outro não está. Não precisamos de gritos e pulos para que sentimos a presença de Deus. Não precisamos de choros e noites sem dormir e anos de jejum para que a gente sinta a presença de Deus. A gente precisa de conexão e termos em mente de que o avivamento está à nossa disposição. E só não sente o Espírito Santo aquele que não quer. Só não sente a presença de Deus aquele que não quer. Só não pula na presença de Deus aquele que não quer. Só não fica rouco, grita, pula, dança aquele que não quer. Tenha um avivamento hoje como a meta deste ano. Este ano a nossa igreja é o ano da busca pelo Espírito Santo. Quantos de nós estamos buscando na nossa casa para que nós possamos sentir a presença de Deus, não aqui dentro da igreja? Aqui na igreja não, muitos de nós pensamos que é o fato de se aparecer, mas pelo contrário, a presença do Espírito Santo a gente deve sentir em todo lugar, em todo momento. Fica de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mais uma vez eu tenho o prazer de repetir que a presença do Senhor é a única coisa que nos faz permanecer de pé. Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu quero te agradecer pela força, sabedoria, discernimento que tu ainda tens dado sobre essa terra.
Sei que grandes coisas o Senhor ainda tem para tocar em nosso coração, mas grandes angústias nós sofremos, grandes decepções nós sofremos. Mas eu sei que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o príncipe da paz. Não seremos mais, ó Pai, tirados da tua presença. Pois assim como o pastor Manuel disse aqui nessa noite, nós somos peregrinos neste mundo e nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos indo para casa onde nós nunca estevemos lá, mas nós estamos em busca do caminho de voltarmos para a nossa casa. Deus, a maior vitória neste mundo não vem dos nossos próprios braços e das nossas próprias forças, mas a maior vitória neste mundo é poder vencer a nossa própria carne e iniquidade. Saber que se nós não fazemos nada para receber o teu Espírito Santo, continuaremos sempre, todos os dias, na mesma mesmice, na miséria, na solidão, na lamentação. O Senhor coloca sobre as nossas vidas a ação do teu Espírito Santo, e que sejamos avivados de tal maneira que venhamos ser reluzentes entre as escuridões, e que possamos nós levantarmos todos os dias para adorar o Senhor com fé, alegria, amor e sabedoria. Nos leve em paz para casa nesta noite e peço ao Senhor que nos dê a direção do teu Espírito Santo. Nos faça crescer em tua presença, nos faça aprender ao falar, nos faça aprender ao dizer, nos faça aprender a ler e cantar, nos faça a melhorar todos os dias, para que nós possamos agradar ao Senhor e nada além do Senhor sobre as nossas vidas seja exaltado. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite nós estaremos, antes de irmos, nós estaremos orando pelos espíritos ofertantes nessa noite, e dessa mesma forma você será abençoado nessa noite. Você que não tem, eu profetizo sobre a sua vida a prosperidade e a unção, e a fé será derramada através, gerada da unção sobre a sua vida. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos